Olha, e essa semana minha foi uma daquelas semanas que você vê a mão de Deus agindo, dando livramento, abrindo portas. Foi uma semana, irmã Ana, abençoada. Meu Deus. Mas eu tenho um testemunho muito forte nessa semana. Não é mesmo? Conta aí. Bom, deixa passar em branco não. Vou contar mais então hoje, esperar um pouquinho. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Mas foi vitória, irmão. Meu Deus. Começou na segunda-feira, no dia do meu trabalho. Meu Pai. Mas glória a Deus. Amém? Amém. Deus nos dá vitória toda semana. Tem semana que é mais tranquila, irmão. É verdade. E tem semana que é nosso Deus. Mas nós passamos por isso, amém, irmãos? Com vitória. Amém. Satanás tenta de tudo para te desanimar, fazer você parar, ficar nervoso. Né? Eu vim na igreja, o tempo chovendo, eu ligando para o pastor, mandando mensagem, ela não respondia. Eu falei, como eu vou sair daqui? Verdade, mas Deus te deu vitória. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu nesse dia abençoado. Amém. Eu agradeço, Senhor, cada irmão que veio aqui, Senhor, colocou-nos no coração de estar na sua casa para compartilhar a sua palavra. Amado Deus e eterno Pai, estamos aqui um aprendendo do outro, Pai, porque quem ensina é teu amado Espírito Santo. Abençoa cada irmão, Espírito Santo, e que o Senhor possa revelar a sua poderosa palavra nos nossos corações. Em um nome santo do Senhor Jesus é o que eu lhe peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Pedir a produção pegar minha Bíblia ali, fazendo um favor. Amém? Nós estamos falando, irmão, nas aulas anteriores sobre intercessão. Você tem aumentado a sua intercessão em favor dos salvos? Porque Deus é bom. E Deus, meu irmão, você que intercede, Deus vai levantar pessoas para interceder pela sua vida. Sabe? Então é um despertar. Os irmãos que queiram rever, né? Eu tenho um canal lá abençoado. Fala só de Jesus, né, irmão Giovanni? Então assim, o canal não é do Victor, né? Do Senhor Jesus, do irmão Victor. Então você pode colocar lá, pegar, anotar as referências, ouvir de novo e ouvir, porque a Bíblia diz o seguinte, que a fé, que é o mais importante que nós temos que ter, é fé. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, no meu ministério, irmão Giovanni, faço questão que Jesus seja primazia ou primeiro. Amém? E nós falamos sobre intercessão, eu já falou tanta coisa aqui, irmão Giovanni, você está vindo agora. Primeiro dia do irmão Giovanni. Falamos tanta coisa, vai estar lá no canal, né, irmão Camilo? Está lá no canal, você pode pegar lá. A gente falou sobre sumo sacerdote, né, o sumo sacerdócio. Mas deixa o joinha, que é muito importante, um likezinho, comentário, né, irmão? Então a gente falou sobre justificação pela fé, o sacerdócio do Senhor Jesus, né? A diferença entre velha aliança e nova aliança, tanta coisa boa, amém? Que eu tenho descoberto agora, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, né, irmão? Porque antes, meu irmão, sabe o que acontece com Deus da gente? Que a gente acha que sabe já sei, eu já tenho a presença de Deus na minha vida. Não, você tem que a palavra de Deus é a verdade. Jesus diz: eu sou caminho, a verdade e a vida, amém? Se Jesus é a verdade, tudo nesse mundo é o quê? Mentira, engano. Porque ele é o contrário. Não existe outras verdades, né? Uma verdade, Jesus é a verdade. Então nós, como cristãos, temos que ler a Bíblia sim. Qualquer parte da Bíblia, irmão. Se você for ver ou ler o Velho Testamento, você tem que saber quem você é em Jesus. Senão você vai querer ser igual a Elias, você vai querer ser igual a Moisés. Então, meu irmão, passou. Amém? Amém. Eles foram importantíssimos para conduzir o povo de Deus até o prometido vir, que é Jesus que salvou eles também. Né, irmão Giovanni? Irmão Giovanni, o que você acha? Abraão foi salvo por Jesus ou não? Oi? E aí? Elias foi salvo pelo seu Jesus, irmão Tamir? Todos, né, irmão? É interessante que a gente vai ouvir e tem algumas coisas que vai despertando a gente, né? Quem inaugurou o paraíso foi quem?
Hã? Quem inaugurou o paraíso? Jesus Cristo. Mas, não, estou falando do Jesus é o paraíso, né? Mas quem inaugurou dos seres humanos? Adão e Eva. Não, eu tô falando da salvação. Adão e Eva você pode até colocar que eles eram salvos ali, que eles eram perfeitos. Né? Eles não precisavam de salvação, né? Eles já nasceram salvos. Só precisa de salvação aquele que saiu da salvação, vamos supor assim. Não é Adão e Eva. Quem inaugurou a salvação que o Messias, agora vamos fazer uma pergunta melhor, que o escolhido Messias concede. Quem foi o primeiro? João Batista. Não. Ladrão da cruz. Amém? Jesus vira para viu, irmão, produção, perdeu o culto de ontem foi o Paixão de Cristo filme. Irmão Miguel, irmã Ana, vocês não são de perder, o que aconteceu? O que aconteceu? Filme bom ontem que estava aqui. Os irmãos estão sendo convidados no culto de jovens, irmãos. Para todo mundo. Foi tremendo o filme. Eu vi aquele filme muito tempo atrás. Mas é aquilo que. Mas é pior do que aquilo. Pior. É difícil na hora que você está vendo o filme imaginar como poderia ser pior do que aquilo, né? Mas é pior. E tem uma parte que é muito interessante quando Jesus está sendo açoitado ali, ó. E os soldados estão cansados de bater. Ele levanta para apanhar mais. Ele levanta, aí o cara vira para bater na frente. Mas irmão, a Bíblia diz que o Senhor, que o Pai falou assim, e a Bíblia diz que o Pai se agradou de tê-lo entregado por nós. Amém? Então cada chibatada ali é sua doença. Sabe? O sangue, todo o sangue, cada agulha de sangue é o seu pecado que foi pago. Jesus te ama, habita em você, mas o seu pecado foi pago. Amém? Você vê uma pessoa para matar um filho, você não está sentindo. Tremendo. O filme é tremendo, nos faz refletir. Amém? Nos faz prosseguir, né? Fortaleza, você então, o filme realmente muito duro, irmão. O filme é barra pesada. Eu ouvi dizer que na época, quando lançou ele mesmo, teve pessoas que infartou. Não, teve pessoas que passaram mal, mas também tem pessoas que foram curadas, sim, libertas. Sim. E realmente, porque eu fiquei muito sensível, não conseguia acabar de assistir. É porque o impacto é muito forte. É verdade. Então assim, só mais. Convido a senhora a ver de novo, dá uma olhadinha de novo, porque ali você tem que falar assim, não que a gente tivesse brigado. Assim. Continua, leva essa coisa até o fim. Essa parte eu vou pular. E aí a gente viu ontem que em Jesus os soldados batiam com uma raiva, irmão Jogado. Em Jesus estava com uma raiva, uma sede de matar. E eu estava meditando sobre isso, né? Porque Satanás queria matar Jesus antes de carregar a cruz. Porque se ele não carrega a cruz e pendurar na cruz, não é como não cumpre a palavra. Então, eu não sei se realmente aquilo ali é uma licença, como eles falam, licença poética, né? Não sei, mas, no entanto, eu achei interessante essa visão, né? Porque era a profecia que seria pendurado no madeiro, né? Verter seu sangue todinho. E não só o sangue, e não só a remissão de pecado, mas de todas as enfermidades. Essa é a verdade, tem que ser verdade. Amém? Verdade. Isso ele levou sobre si. Amém. Glória a Deus. Então, irmão Giovanni, está lá no canal, tá? Participa. E você volta a pregar nessa igreja, você é também um pregador da palavra. Eu vim gravar para colocar no meu canal também, porque eu não sou burro, né? Faturar em cima de você, né, irmão? É isso aí. Mas enfim, irmãos, quem não quiser aparecer no canal, por favor, fala, irmão Vitor, eu vou cobrar a minha imagem. Então não põe lá, não. Amém? Não, você não, você é da família, então da família, não adianta. Aí, irmãos, agora nós vamos começar uma nova história, amém? Uma nova etapa, um novo ensino, amém? A respeito do nosso amado, imprescindível Espírito Santo. Vamos meditar no que a Bíblia tem para nos falar sobre o nosso amado Espírito Santo, amém?
Lógico, eu vou bem devagar, tem muita coisa maravilhosa, irmão Giovanni. Então nós vamos começar bem devagar, falando das primeiras aparições do Espírito, falando como que ele agia no Velho Testamento, né? Nós sabemos que o Espírito Santo é imprescindível. O que significa a palavra imprescindível, irmão? É imprescindível. É incomparável. Mais ou menos, irmão. Uma coisa que é imprescindível, porque nossa irmã me falou uma palavra que eu não conheço. Inexplicável, uma coisa que você não consegue explicar. Não. Se não se consegue prever, Você não pode fazer nada. imprescindível. Imprescindível é uma coisa que não tem como viver sem aquilo. Ou é importantíssimo aquilo ou aquela pessoa. Isso, o Espírito Santo é imprescindível para o cumprimento da obra de Deus. Imprescindível. Então não adianta achar que você que encontrou Jesus. Não foi você. Foi o Espírito Santo que te levou até Ele. Essa obra do Espírito Santo, amém? O Pai amou. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele coexiste em 3 pessoas. Você tem fé nisso? Ele coexiste em 3 pessoas. É um mistério. Mas a Bíblia deixa bem claro sobre a unidade entre Pai, Filho e Espírito. Amém? É importante você crer nisso, irmãos. Glória a Deus. E o Pai amou o mundo de tal maneira, né? Qual é o versículo? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que unigênito. Para morrer todos aqueles que nele não pereçam, mas tenham. Amém. Deus amou o mundo e vai perecer. E aí, ficou só no amor? Deus é o único ser justo. Essa é a nossa fé, meu irmão. Você vai confiar no homem? Não. Deus é o único ser justo. A Bíblia diz que o trono de Deus, a base do trono de Deus. Pode abaixar um pouquinho, produção. Depois me corrija, eu tenho que procurar esse versículo, que é 11 versículos. A base do trono de Deus é justiça, e a outra, não sei se é bondade, justiça, mas a base do trono de Deus é justiça. Por isso que Deus não pode te salvar sem seus pecados serem punidos, perdoados. Deus não pode te salvar se os seus pecados não forem perdoados. Compreende isso? Porque Deus é justo. Ele é a própria justiça. Né? Por isso Jesus está dentro de você. Por isso que você foi salvo. Porque foi pago. Quando Jesus vira lá no filme e fala, está consumado. O que está consumado? O que está consumado, irmão? O que está consumado, irmão Giovanni? Que obra que ele fez? Redenção. Né? Nossos pecados foram pagos. Quantos? Todos. O que precisava de acontecer, aconteceu. Compreende? Então Deus pagou. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O que aconteceu? O Filho de Deus se fez carne. Desceu. Para entrar nesse mundo eu preciso de um pai e uma mãe, né? Não é, irmão Giovanni? Né, evangelista Serrano? O pai é quem? Deus. E a mãe Maria. E Jesus tem 2 naturezas, 100% Deus e 100% homem. Amém? Jesus vem e honra o Pai. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele escutar, uma transfiguração, não é? E ele cumpre tudo que o Pai quer, ele é obediente até o fim, cumpre a palavra, cumpre a lei. Jesus disse, eu não vim para destruir a lei, mas para cumprir. Então quando ele fala lá, ó, está consumado, toda a necessidade de santificação, de perdão, tudo Jesus fez em seu lugar. Por isso ele fala, está consumado. Quando ele fala, tenho sede na cruz, por que ele fala, tenho sede, irmão Giovanni? Estava como ser humano, né? Sim, mas tem uma explicação. Jesus cumpriu tudo da lei. Tem uma profecia que fala sobre os dentes fala do povo de Israel, dos dentes ficarem botados, quando alguém consome vinho,
ou consome uva, e elas são verdes, então ela... Isso, o que o cara dá? Vinagre. Pode falar, meu João. Falar disso. Então ele pede, porque ele sabia que ele ia receber, ele não ia receber água. Ele não ia receber, ele ia receber vinagre. No Antigo Testamento fala sobre isso. Então Jesus está cumprindo tudo, aí ele fala, está consumado, acabou. Não perca a sua fé nele. É ele que te justifica. Tremendo isso, né? E aí ele veio e cumpriu, meu irmão. O demônio aparece para ele ali no filme, eu achei muito legal, né? O demônio diz, é muito pesado para um homem só levar todo o pecado do mundo. Ser cuspido, soco, aquele chicote lá que arranca pedaço, e enferrujado. Então, meu irmão, Jesus aguentou até o fim. Aí você vai fazer isso aqui, ó, né? Não, por quê? Que amor é esse? Né? Então, Deus é amor. Deus é amor. Amém? E ele venceu. Se Deus, o Pai amou o mundo, mas se Jesus não viesse, e aí? Tudo bem, irmão João, Jesus cumpriu, agora sim, está consumado. Mas eu preciso que o Evangelho, as boas novas, seja pregado. E quem veio fazer o terceiro ato da salvação? Quem veio? O Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto, né? De quê? Poder, né? E aí o Espírito Santo, essa obra que está convertendo as pessoas a Cristo é dele, somente dele, é ele. Amém? Então nós temos que compreender que é o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é um vento, ele não é uma força, ele é uma pessoa. No entanto, também ele é Deus. O Pai amou o mundo, é o Pai, o Filho e o Espírito amou o mundo de tal maneira. Cristo estava na cruz, era o Pai, o Filho e o Espírito que estavam na cruz. Aqui na terra, o Espírito Santo é o Pai, o Filho e o Espírito nos convencendo, nos fortalecendo, nos dando força para superar barreiras. Eu sei que há luta para todo mundo aqui, amém? Mas quem nos fortalece? Quem nos faz caminhar, meu irmão? Tem situações muito difíceis, não é? Nossa mente fica tão pesada, nosso corpo fica tão pesado, mas Deus está ali. Não largue a sua fé, Deus vai te dar força, amém? E você vai muito mais longe. Aleluia. Vamos começar, irmão? Eu já comecei, né? Mas vamos lá para Gênesis 1, versículo 1 e 2. Aqui tem um telão abençoado, ó. Os irmãos que estão. No princípio, criou Deus os céus e. Vamos lá, produção. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Tremendo, o Espírito Santo já aparece aí, ó, bem no início. Amém? O Espírito de Deus. Então, se não me falha a memória, a primeira aparição do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar, irmão. Gênesis 6:3. Gênesis 6:3. Gênesis 6:3. 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Alguém sabe explicar esse versículo aí, irmão? Por que Deus falou isso lá em Gênesis? Alguém sabe? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, por esses seus dias serão 120 anos. É interessante que esse versículo, depois vocês leem, irmãos, lá as pessoas viviam muitos anos.
Lembra? 900. É uma das explicações do que o ser humano vive tão hoje, tão longe. Né? É uma das. Então esse versículo está dentro desse contexto, explicando. Né? O meu espírito não permanecerá no homem. Então era o Espírito de Deus que fazia as pessoas viverem bastante tempo. Amém? E Deus coloca esse limite de 120. Eu não me lembro de alguém que chegou a 120 anos. Deve ser 16. Deve ter no Guinness, no livro dos recordes. Amém? Glória a Deus. É interessante, guarda bem esse versículo. Guarde bem. Não hoje, nas próximas aulas nós vamos falar. Vocês vão lembrar. Então, no Velho Testamento, evangelista, o Espírito Santo morava dentro das pessoas? O que vocês acham? Só, dois. Morava dentro das pessoas? Ele não morava porque o Jesus ainda não tinha morrido. O irmão já falou que não morava porque o Senhor Jesus ainda não havia morrido pelos nossos pecados. Quem mais? Alguém? Morava ou não morava, irmãos? O Espírito Santo morava dentro das pessoas no Velho Testamento? Ou na Antiga Aliança? Alguém tem uma opinião diferente? Eu acho que não. Hã? Eu acho que Na minha opinião também não. Eu acho que só depois que isso foi consumado aí que ele explica. Alguém mais? É uma boa pergunta, não é? Por que é uma boa pergunta, irmão Giovanni? Mas se você analisar Sansão, por exemplo. Nós vamos falar Sansão agora. Então, Sansão ele era nazireu, e essa promessa fazia com que o Espírito não habitasse Dentro dele, será? pelo menos compelia ele fazer algumas coisas. Né? Então, vamos ler então. Por que eu fiz a pergunta, irmão? Porque provavelmente, eu não conheço, mas há linhas teológicas que eu vou falar que o Espírito já habitava. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma promessa da nova aliança no sangue de Jesus. Né? Então assim, e a Bíblia diz também que quando Jesus falou lá o está consumado, o que aconteceu no templo, irmão Giovanni? O véu rasgou, evangelista Giovanni. O véu era a separação, era como pode dizer? Era o simbolismo, né? E também na prática a separação entre Deus e o homem. Jesus rasgou o véu. Agora Deus pode habitar dentro de você. Acho que Sansão, a questão que o Espírito Santo vinha sobre ele, só que não morava na mente dele. Ele não tinha um coração voltado para Deus. Por isso que eu fiz a pergunta, porque vai ter linha teológica que eu falo, não. O colega meu falou assim, eu dei um curso de estudo, ele falou assim, não, João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. No entanto, vai esbarrar justamente nessa questão da purificação dos pecados. A história de Sansão, então eu vou dar um exemplo, irmãos, de como o Espírito Santo agia na velha aliança. Ele vinha sobre, né? Vamos ficar com essa questão, ele vinha sobre. Né? Depois que ele fazia o que ele tinha que fazer em Sansão, ele saía. Né? E quando ele precisava de Sansão. E Sansão ressignifica o quê? A história de Sansão, o que significa, irmãos? A Bíblia diz que o povo de Israel estava o quê? Eles eram o quê? Escravos, né? Estavam sendo dominados pelos filisteus. Então Sansão representa uma sombra do Salvador Jesus, porque ele foi levantado para salvar. Entendeu? Então vamos lá, vamos ler. Aleluia. Juízes 13, todinho, desde o início. Juízes 13, amém? Glória a Deus. Estou atrapalhando os irmãos? Não, né? Juízes 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40. Pode passar, meu irmão. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filho. O que é estéril, irmão? Você sabe? Está escrito ali. E nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho.
É interessante, enquanto Deus quer agir, né, geralmente a mulher é estéril, né? Ana, Sara, né? É Deus, desde o início Deus agiu. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Aqui nessa versão, irmãos, na maioria das versões, é anjo com letra maiúscula, tá? É uma sombra de Jesus. Terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, roga-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus enviou a voz de Manoá, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo, agora com letra maiúscula, tá vendo? E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Interessante, né? O que significa eu sou, irmã Giovanni? Eu sou. Então a gente não está falando de um simples anjo, né? Interessante que tem linhas teológicas, nem linhas teológicas não. Heresias, né? Que falam que Jesus era um anjo. Não, era um anjo do Senhor. E nos evangelhos fala, Jesus fala assim: olha, se me fala a memória, não sei se é isso, os irmãos me corrigem, mas se não, cuide dessas crianças, porque o anjo dessas crianças contempla a face do meu Pai de dia e de noite. Nós estamos em mais semelhança de Deus. Então Deus tem um anjo, e agora é Jesus, filho, amém? Nós temos um anjo também. Não vou entrar na doutrina de anjo, porque aí também, porque o homem, ele pega a Bíblia, irmão, e faz cada doutrina que não tem nada a ver com Deus, né? Mas enfim, vamos voltar para cá. Eu sou. Continuando. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras. Você lembra alguém que falou assim? Quem lembra que falou assim quando viu um anjo? O anjo falou assim: ó, você vai gerar um filho que se chamará, que será o Salvador. Como é que Maria respondeu? Lembra? Mesma coisa. Então disse a Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Só com dois. Já está fraco, irmãos. Falou assim: disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis o teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome?
para que... Obrigado, produção. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo, com letra maiúscula agora sim, do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Isaías fala que Jesus é o quê? Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha dos... O que é penha, irmãos? Uma rocha, né? Ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá, sua mulher, caiu em terra sobre o seu rosto. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse a Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto... Aí, Giovana. Temos visto Deus. Esse anjo é o próprio Deus. Gostou, né, irmã Tamara? Irmã Tamara gostou. Como que Jesus... esse anjo não, é o próprio Deus. E é interessante, né? Na Bíblia é bem claro, meu irmão, que o Senhor Jesus, ele assumiu uma postura de servo. Sabe? Ele assumiu uma postura, irmão, menor que os anjos, se esvaziou. A Bíblia fala que Jesus, nele habita completamente a plenitude da divindade. Mas ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Por que essas pessoas não leem isso, né? Sabe por quê? Porque é o espírito, né, do antideus, né, do anticristo. Porque tudo está em Jesus. Então Satanás ataca a imagem de Jesus, sabe? Se a pessoa não crê em Jesus como ele é, Jesus falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou, não eu tenho sido, eu sou. Jesus não pode mentir. Se você não crê que ele é o grande eu sou, seus pecados nunca serão perdoados e você nunca acessará a salvação. Amém? Por isso Satanás ataca a imagem de Jesus. E por isso que eu trouxe essa passagem desse tamanho, para a gente ver e aprender que Jesus é Deus. Amém? Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Depois vamos no Apocalipse, que ele mesmo fala com a boca dele, amém? Glória a Deus. Agora vamos para a parte do Espírito Santo, né, irmão? Eu prometi para os irmãos. Vamos lá? Juízes 14:6. Próximo capítulo, versículo 6. Isso. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que fendeu do alto a baixo, como quem fende um cabrito. Tremendo, né? O Espírito, o que aconteceu, Giovanni? Se apossou dele. Teve um pastor que eu estava ouvindo evangelizar, está aqui não. Então a irmã Maria, lá que curtiu o canal, deixou lá um comentário. Maria da Penha? Maria do Carmo. Lembrei. É o Maria do Carmo. Quem curte meu canal, deixa comentário, eu dou, né, prioridade. Eu ouvi um pastor, irmã Maria, que falou assim, que provavelmente Sansão não era forte. Provavelmente, tá, irmãos? Isso daí não tem na Bíblia. Deixa bem claro, irmã também. Porque se ele fosse forte, o segredo estava descoberto, Giovanni. A força dele veio dos músculos, do tamanho dele, 3 metros de altura, não. Provavelmente ele era um pouco mais, né? E aí, o Espírito Santo vinha sobre ele. Poderá fazer, ele tinha que fazer o que tinha que fazer, né? E a gente viu que ele, mesmo sendo escolhido, Satanás ainda atacou, né? Você vê, irmão, você é escolhido, mas vigília. Amém? Então essa parte do Espírito Santo, vamos ver essa outra parte, meu irmão, se dá pra gente ler hoje. Pois não. Verdade. É porque a gente... Por isso que o Espírito Santo é importantíssimo. Porque o Espírito Santo fala assim, baixa a bola aí, você vê o que você quer. Dá uma baixadinha de bola aí. Então assim, e a irmã falou tudo.
tem muitos irmãos, líderes de irmão Giovanni, que começam muito bem. Deus usa, mas vai lá no meio do caminho, olha. E Apocalipse fala sobre isso, né? Eu acho que a carta lá do Céia, igreja do Céia. Olha, o Senhor Jesus fala assim: eu te conheço, eu sei das suas obras. Você está falando que você é rico, não precisa de nada, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Aí Jesus acaba, olha, te aconselho que você vai comprar ouro refinado, te aconselho também que você compra colírio para você enxergar a sua nudez. E é isso. O que? A pessoa fica cega, irmão Giovanni, esquece de Deus, ela fica cega. Ela acha que a igreja cresceu, irmã, que as pessoas vão por causa da unção dela, que ela pagou o preço. Não! É o Espírito de Deus. Orgulho. A irmã falou tudo. Glória a Deus. Vamos ver? Quanto tempo nós temos? Amém? Êxodo 31. Vamos ver se vai dar para ler, meu irmão. Isso. Deus falou ao Senhor, depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e os enchi do Espírito de Deus. Giovanni, encheu. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria. Amém? A Bíblia diz, né? Pede ao Senhor sabedoria, que Ele tem prazer, né, de conceder. É. E de entendimento, e de ciência, e todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, em cobre, em lavramento de pedras para encastar, em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo quando eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático, para o santuário, farão conforme tudo que tenho. Tremendo isso, né? Vamos usar o irmão Giovanni de novo, para ele voltar mais vezes para a escola bíblica. Irmão Giovanni, qual é o contexto? Qual o contexto aqui, irmão Giovanni? O que é que ele estava fazendo ali? Todas as coisas que eu falei. Meu irmão, quando eu comecei a ler, irmã, e vi que a Bíblia fala com detalhes, né, das cortinas, querubins, bordados, e não sei o que tem, e que o candelabro foi feito de uma peça maciça de ouro. Aí eu falei, como que eles conseguiram fazer isso? Né? De onde que eles tiraram tanta inteligência, sabedoria, né, para fazer coisas tão perfeitas? Porque para Deus tem que ser perfeito. Que na verdade é o que? É sombra do que está no céu, né, irmão Giovanni? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é sombra do que está no céu. Eu falei, como que eles vão conseguir fazer isso? Produção. Aí, está lá no início. Coloca no início, o versículo 1. Estamos terminando, irmão. Pode ir mais para frente? Mais para frente?
e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência e todo artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e tudo que precisava trabalhar. Eu termino, foi o Espírito Santo que veio sobre eles, está vendo? O Espírito Santo te dá inteligência, sabedoria, entende? Unção para você levar esse cargo seu à frente, para você pregar o Evangelho, para você suportar pressão, porque tem hora que é luta mesmo, mas glorifica a Deus com a sua fé em Jesus Cristo, Deus vai te dar força. Então, quando o pastor te chamar para um cargo na igreja, não fica preocupado. Como é que eu vou fazer? Aqui é o Espírito. É o Espírito que capacita. O Espírito de Deus que dá habilidade. Foi uma das coisas que quando o pastor me convidou para ser o professor da escola bíblica, uma coisa eu tive no meu coração: olha, Senhor, eu não vou trazer revistinha, porque as revistas não são feitas pelo Evangelho Quadrangular, né? E também eu vejo que muitas revistas o assunto é muito raso. Amém? Eu falei: Senhor, me dá sabedoria. Nas primeiras aulas eu vou passar um pouquinho de aperto, irmão, que eu vou aprender, mas eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos começando a aprofundar mais nos estudos, amém? Glória a Deus, irmãos. É isso. Hoje, semana que vem, nós vamos falar da promessa do Espírito, que Ele viria para morar eternamente dentro de nós. Evidentemente que eu vou falar muito sobre Jesus, vou começar a falar, tem muita coisa para falar sobre o Espírito Santo, amém? Mas que você possa guardar isso. Deus te capacita, sabe? Não deixa a sua cara falar que você não presta, que você não vai dar conta. Deus te capacita, amém? Fixe os seus pés, vamos terminar a escola bíblica. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram, que Deus possa abençoar vocês, amém? Convido os irmãos a estar conosco todos os domingos às 18 horas. Agora, eu tenho sido bênção, né, irmão Luiz? Então, compartilhar a palavra de Deus, irmão, não é minha palavra, né? A palavra do Senhor Jesus. Nós vamos saber quem o Espírito Santo vem glorificar, irmão. O Espírito Santo tem uma missão, uma única missão. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, Pai, eu coloco em suas mãos, Pai, cada irmão que planejou, que colocou, Senhor, no coração chegar e vir na escola bíblica, assentar e compartilhar. Senhor Jesus, eu peço a Ti, revela cada irmão, Senhor, que tem, Senhor, se esforçado para ouvir a Sua palavra, que tem se esforçado, Pai, para entender a Sua palavra. Espírito Santo, revela-nos a Sua poderosa palavra, dá-nos uma revelação maior do Senhor Jesus, porque Ele é tudo. Pai, é o que eu lhe peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Que as palmas louvam.